quem está aqui, era bom ou não era? Muito bom, né? E vai ser melhor ainda agora. Casal lá é uma benção, meu irmão. Ronaldo e Cabrão estão animados, vai dar tudo certo, amém? Abre comigo então a palavra em Êxodo, capítulo 16, versículo 1 em diante. Êxodo, capítulo 16, versículo 1. Vamos ler o versículo 6 a 8, depois eu vou retomando um pouquinho. Êxodo 16, do 6 até o 8. Vou ganhar um pouquinho de tempo aqui. Diz assim, ó. Todos acharam? Livro difícil de achar, né, irmãos? Não é difícil de achar? Êxodo 16, versículo 6. Então disseram Moisés e Arão e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: será isso, quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Amém, Jesus, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas aqui, Senhor, nesta manhã, e falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se sentar. Eu quero trazer uma palavra para você, que Deus colocou no meu coração, nesta manhã. O título, a gente fala um título da mensagem para você se situar quando... Talvez você vai entrar no YouTube depois, quero ver uma palavra, vai estar o título. Fala, opa, as notícias, as propagandas têm o lead, né, da notícia, que é aquela parte maior escrita da notícia que faz você ler, não é? Quando você está passando um site, você lê as letras miudinhas, você lê o título grande da mensagem lá, da notícia. Qual que você lê primeiro? O título, o lead, é chamado de lead de uma notícia. Então eu gosto de colocar assim um título da pregação, quando você for procurar na internet lá também, vai estar o título lá e vai chamar a sua atenção. Então o título é: Deus dá sustento em momentos dificílimos. Amém? Deus dá sustento em momentos dificílimos. O Senhor que te sustenta, meu querido, você que está aqui nesta manhã, é Deus quem te sustenta. O que está acontecendo aqui no deserto, Moisés tira o povo do Egito, e passado em torno de 1 mês e meio, mais ou menos, perto de 2 meses, que o povo já está andando no deserto. Agora eu pergunto para você, andar no deserto é fácil? Já viu que sabe aquela caminhada? Eu lembro do Alexandre com a Cris, quando os cortinhos estragou lá na Estação Dias, né? E não sei se ele quis ligar, mas andou, foi fácil a caminhada, gente? Até Brasópolis. Quem conhece ali a Estação Dias, passou Piranguinho, ó, passa o Piranguinho para Brasópolis, anda acho que uns 5 ou 6 quilômetros, já chega na Estação Dias. Gente, para chegar até Brasópolis, na Estação Dias, ó, não é brinquedo não. E meia-noite, de madrugada, os dois, o carro estragado, não pega celular no meio do mato, tiveram que caminhar até em casa, né? Chegou lá 2 horas da manhã, 2h30, né? 2h30 da manhã, irmão. Caminhando. Não é fácil. Não é fácil, né, irmão? Uma caminhada dessa. Quem já caminhou no sol, falou, nossa, estragou o carro, teve que caminhar no sol. Irmãos, não é brinquedo, né? Eu lembro das histórias que o Ronaldo, irmão da Nilce, contava, né? Que eles iam para a escola, andavam 12, 13 quilômetros, né, para ir para a escola. Pensa bem, andar 12, 13 quilômetros para ir para a escola. Irmãos, a caminhada no deserto, então, que eles estavam aqui, em torno de 2, 3 milhões de pessoas, né, crianças, tudo. Passado 1 mês e meio andando, torrando no sol, vamos dizer assim. Aí a gente critica o povo no deserto, fala, nossa, o povo murmurou. Gente, mas eles estavam vivendo aqui uma situação dificílima. Eles estavam vivendo uma situação difícil. E quando você está passando
por uma situação muito difícil durante muito tempo, uma coisa é você passar uma tribulação e de repente aquele momento passa. Mas quando você já está há muito tempo passando por uma situação difícil, irmão, aquilo desgasta demais. Aquilo desgasta o ser humano. E acontece algumas coisas com a pessoa que está passando uma tribulação durante muito tempo, uma situação difícil durante muito tempo. O meu pai faz 3 anos que está na cama. Agora, semana passada que ele falou que quer morrer. Depois de 3 anos, firme na cama, primeira vez que ele falou que quer morrer. Por quê? O emocional já começa a desgastar. Você está passando aquela situação difícil durante muito tempo. Então, número 1, o que acontece? Desejo de morrer. Olha para você ver, Êxodo 16, versículo 3. O que o povo disse? Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Primeira coisa, desejo de morrer. A pessoa quer acabar com a vida. Semana passada suicidou um moço lá em Cristina, moço novo de tudo. Tinha uma menininha linda de 2 anos, suicidou. Situação difícil. Não aguentou a depressão, nem acabou tirando a própria vida. Mas o desejo é de morrer. A pessoa que está passando por uma situação ali dificílimo por muito tempo, ela quer acabar com aquilo, quer morrer. 2, sabe o que acontece? A pessoa fica desanimada. Quando a pessoa está passando uma situação difícil durante muito tempo, é natural do ser humano você ficar desanimado. Isso é natural, irmãos. Não pensa que você está, não estou tendo fé. Não é natural, o emocional vai desgastando, a gente fica desanimado. No versículo 3 eles falaram, que disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Eles estavam desanimados. Mas você tirou nós do Egito agora para acabar com toda essa multidão no deserto, deixando a gente ter fome aqui. Por quê, irmãos? Fica desanimado. Uma situação difícil durante muito tempo. 3, tem saudades da antiga vida e deseja voltar. Pessoa que passa por uma situação muito difícil tem desejo de voltar atrás. Porque o diabo também fica jogando, a vida sua lá era melhor. Porque quando você estava no sofrimento, você tomava a cachaçinha lá e aliviava, soltava as mágoas no bar. Mas quando você está vivendo uma situação muito difícil, fica pensando, puxa vida, podia ter voltado, podia voltar àquela época, antes de eu tomar essa decisão na minha vida. Uns até dizem, antes de eu casar, puxa vida, podia voltar. A situação não está fácil. Irmãos, eu estou falando, mas é verdade, coisas que passam na nossa mente. Quem nunca pensou, nossa, quando eu era solteiro parece que era tão bom. É natural do ser humano, irmãos. É natural do ser humano. Porque a gente passa uma situação difícil, e as emoções nossas elas começam a tomar conta do nosso ser. 4, pessoa que passa por uma situação difícil durante muito tempo, ela não consegue enxergar uma perspectiva de mudança. Tudo que você fala para a pessoa, mas isso não dá certo, não vai dar certo, minha vida está assim mesmo. É o que eles falaram para Moisés: Moisés, você trouxe aqui para nos matar nesse deserto, porque eles não enxergaram nenhuma perspectiva de vida ali, naquele momento, com Moisés no deserto. Porque a situação ali estava difícil. E aquilo foi mexendo no emocional deles. Em 5º lugar, a pessoa que está passando por uma situação difícil por muito tempo, olha o que acontece com ela. Tem dificuldade de confiar nas pessoas. A pessoa que passa uma situação difícil por muito tempo, ela tem dificuldade de confiar nas pessoas. Porque quantos sinais Deus fez pelas mãos de Moisés para chegar com o povo até onde eles estão aqui nessa região. Deus abriu o Mar Vermelho, tirou eles da situação de escravo, trouxe para o deserto, deu ali provisões para eles em alguns momentos, mas
por causa daquela dificuldade do deserto, deles estar passando fome mesmo, o emocional começou a tomar conta e eles falaram para Moisés, né? Moisés, melhor a gente ter voltado, porque eles não estavam mais confiando no que Moisés dizia. E fica difícil de confiar nas pessoas. Fica difícil de contar o seu problema, porque você já não acredita mais que tem alguma solução. Às vezes alguém até fala alguma coisa para você, mas você, porque não consegue resolver a situação, né? A situação vai indo, não consegue resolver. E o que as pessoas falam, às vezes até o que a igreja fala, já não tem mais sentido para você. A autoridade de Moisés é interessante. A autoridade de Moisés aqui foi testada. Falou, Moisés, você falou que Deus ia cumprir as promessas, mas nós estamos passando fome, e agora? Eles não tinham mais perderam essa confiança. Em sexto lugar, a pessoa que passa por uma situação difícil durante muito tempo, essa aqui é boa. Sempre coloca a culpa nos outros. Mas o meu marido. Mas a pessoa fez aquilo para mim, eu perdi meu emprego. Sempre colocando a culpa nos outros. Mas é a minha esposa que não muda. Mas é o meu patrão que é ruim, então eu tenho que sair do serviço. Sempre a gente coloca a culpa nos outros, jogando a culpa nas outras pessoas. Aquele moço, que interessante, né? Jesus chegou ali, tinha um moço lá no tanque de Siloé, e a Bíblia fala que um anjo descia uma vez por ano e movimentava as águas. E quem entrava nas águas primeiro era curado. Imagina, irmãos, a briga que não tinha em volta desse tanque. Era uma briga grande para pular primeiro. Aí Jesus chega para aquele homem que fazia ali 38 anos que ele estava deitado naquela cama ali, sem conseguir andar. Jesus perguntou para ele, olha, você quer ser curado? Mas o que ele fala para Jesus? Fala, Senhor, mas não tem ninguém. Não tem ninguém que me coloca lá quando o anjo desce. Ele fica jogando a culpa nas outras pessoas, né? A gente vê lá no jardim do Éden, Adão falou, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu que fez eu pecar. Aí Deus vai falar com a mulher fala, foi a serpente. Porque a gente tem mania de jogar a culpa nas outras pessoas. Eu saí da igreja porque o irmão não liga para mim. Eu pergunto para você, para quantas pessoas você ligou? Tem muita gente que sai da igreja que reclama que ninguém liga, ninguém cumprimenta na igreja. Mas eu pergunto, você vai cumprimentar as pessoas? Eu saí da igreja porque ninguém vai me visitar. Eu pergunto, quantas pessoas você visita? Irmãos, o ser humano, ele, querendo ou não, ele vive por troca, sabia? Querendo assim, inconscientemente a gente vive por troca. Por quê? Se a pessoa te dá parabéns no seu aniversário, quando é o aniversário dela, naturalmente você vai dar parabéns também. Porque, a pessoa deu os parabéns para mim, então eu vou e dou os parabéns para ela. É assim. Não é verdade? Tem pessoas que não têm muito relacionamento com o pai e com a mãe. Por quê? Não vai na casa do pai e da mãe. Não quer ter relacionamento, fica lá cuidando da sua vida e não vai. Aí fala, minha mãe e meu pai nunca vêm aqui em casa. Mas quantas vezes você vai na casa deles? Porque, a gente vive por troca. Até brinquei ontem. A gente foi jantar ontem. Aí um casal lá, nós pedimos uma pizza e tal, a gente comendo a pizza. Aí eu falei, vamos dividir, né? Eu falei assim, não precisa dividir não. Eu falei, não, eu quero dividir sim, porque senão quando vocês forem na minha casa, eu vou pedir pizza, eu vou ter que pagar sozinho. Porque a gente vive, mas por troca, né? A gente vive por troca, querendo ou não. Eu faço para você o que você faz para mim, isso é verdade. Naturalmente a gente faz isso. Então quando a gente passa uma situação muito difícil, a gente joga a culpa nas pessoas. E nunca a gente assume a nossa própria culpa. Eu estou largando meu marido porque o meu marido é assim. Mas por que não muda você primeiro? Por que não muda você? Por exemplo, eu falo para você, gente, eu gosto de ir na casa da minha mãe, e eu ia lá, ia lá no quarto ver meu pai, tudo, mas eu nunca dei banho nele. E depois de algum tempo, eu falo, não, eu quero aprender a dar banho no meu pai agora, porque ele é acamado e tal. E agora se eu vou lá e dou banho nele e tal.
E assim, a minha mãe falou assim: nossa, vem aqui em casa, que seu pai está chamando você sempre, está falando sempre, perguntando você sempre. E coisa que ele não falava. Por quê? Porque eu não ia lá, não pegava ele, não tirava a roupa, não dava banho. Sentava do lado, conversava um pouquinho e saía. Aí esses dias eu tenho 2 violão lá em casa, eu peguei um violão e deixei na casa do meu pai, porque está na cama, né, gente? Pessoa que está na cama é difícil, né? Vou sentar do lado, vou tocar uns hinos para ele lá, tudo, cantar um pouquinho com ele. Um dia que eu fiz isso, agora minha mãe manda mensagem que diz que você vai vir tocar violão, que seu pai está perguntando se você jogou o violão fora. Por quê, irmãos? A troca, o que eu faço, né, para outra pessoa, a pessoa quer ter esse relacionamento. Quando a gente busca o relacionamento com alguém, a pessoa tem prazer de ter também relacionamento aí com a gente. Eu falo para você, irmão, quem honra o pai e a mãe aqui? Quem honra? Quem dá honra? Pai e mãe? Eu pergunto, quanto tempo você gasta com seu pai e com a sua mãe? Você que tem o pai e mãe vivos, quanto tempo você gasta? Porque a maior declaração de honra é o tempo que a gente gasta. Porque às vezes a gente fala, né? Eu honro meu pai e minha mãe. Mas quanto tempo você gasta para sentar e conversar lá? Não, irmãos, não é brinquedo não, né? Vamos lá. Então, às vezes passa uma situação difícil durante muito tempo, a gente acaba jogando, né, a culpa nas outras pessoas. Em 7º lugar, a pessoa que está passando por uma situação muito difícil durante muito tempo, ela começa a murmurar e a reclamar. Olha Êxodo 16, versículo 2, fala assim, ó, irmãos, não foi uma nem outra, aí ó, Êxodo 16, 2, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Mas essa murmuração não é porque o povo era mau, né? Nós somos maus, mas essa murmuração é por conta da situação muito difícil que eles estavam passando, e acaba que você vai ficando irritado. Não é? Uma pessoa que está doente durante muito tempo, ela não fica irritada? Fica, irmãos. Não sei se vocês já assistiram, tem um filme que vocês vão entender muito bem o que eu estou falando, chama 90 Minutos no Paraíso. Um pastor que sofreu um acidente de carro e ele morreu por 90 minutos. E nesses 90 minutos ele esteve no céu e depois ele voltou. Mas o fêmur dele aqui, despedaçou o fêmur dele inteirinho no raio-x lá, e é baseado numa história real. Você olha o raio-x do fêmur, não tem mais, moeu tudo a perna dele. Aí o médico falou de um tratamento que ia colocar a gaiola e deixar o osso nascer de novo sozinho. Pensa bem. Então ele ficou durante muito tempo com aquela gaiola e apertando os parafusos. Só que chegou uma época, assim, ele ficou assim, uns 3, 4 meses no hospital. Ele não queria mais receber a família dele, porque a hora que a família chegava para conversar com ele, ele brigava com a família, xingava. Porque, gente, a situação difícil ali vai deixando o ser humano irritado. É normal, gente. Não fica se condenando, não, você está passando uma situação difícil e às vezes você chuta algumas coisas lá, é normal, porque o emocional da gente, né? A gente quer ficar livre logo daquela situação. E 8º lugar, manifesta o que realmente está no nosso coração. Quando a gente passa uma situação difícil, começa a florar o que de verdade está no nosso coração, viu, irmãos? Êxodo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Está vendo? Deus ia provar o povo para ver se eles andam na lei de Deus ou não. Deuteronômio também, capítulo 8. Vai lá comigo para frente um pouquinho. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Diz assim, Deuteronômio 8, versículo 1. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos
para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ó, ele te afligiu, te deixou ter fome, e depois te sustentou com maná que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Então Deus está falando para o povo: olha, eu provei vocês no deserto para ver o que realmente estava no teu coração. Começa a manifestar, amados, algumas coisas que estão no nosso coração, para que a gente possa perceber e Deus nos curar, amém? Então deixei essas 8 razões aí, né? 8, vamos dizer assim, comportamentos que a gente tem quando a gente passa por uma situação muito difícil na vida. Agora, eu vou passar para uma segunda parte da mensagem, que é o seguinte, ó. Você vai entender o que eu devo fazer, então, nos momentos difíceis. Você está passando uma tribulação, um momento difícil. O que eu devo fazer nesses momentos difíceis e por que eles acontecem na minha vida? Então, número 1, por que acontece e o que eu devo fazer? Eles acontecem na nossa vida para que eu possa consolar outras pessoas. Sabia que você passa, às vezes, momentos difíceis para que você possa consolar outras pessoas? Misericórdia, irmão, não quero consolar ninguém, não. Para consolar alguém eu tenho que passar por momentos difíceis, então eu não quero, não. Mas vamos lá para você ver, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Está passando um momento difícil, Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você consolar elas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Segunda, tá, gente? Perdão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta aos Coríntios 1, versículo 3. Diz assim a palavra, ó. Esperar os irmãos achar, precisa acompanhar. Fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Bem, meu querido, você serve um Deus que Ele é de toda consolação. Aleluia. Versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O que Paulo está dizendo: olha, nós passamos tribulações terríveis, difíceis, para que nós possamos consolar as pessoas com a mesma consolação que nós recebemos de Deus. Então, meu querido, você está passando por uma situação durante muito tempo e difícil, Deus está dizendo: olha, vai vir pessoas que você vai ajudar, que tem o mesmo problema, está passando pelo mesmo problema do que você, e você vai poder ajudar essa pessoa. Olha o versículo 5. Pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, então, concorda comigo que é muita tribulação, né? Que está falando assim, ó, que transborda para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. E se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Paulo está deixando bem claro, nós estamos passando por tribulações para que nós aqui, os apóstolos, né, pudessem ali consolar a igreja também, que passaria por grandes tribulações. Então, amado, está passando uma situação difícil, Deus está te ensinando para você consolar outras pessoas. Amém? E eu falo para você, o nosso Deus, Ele tem consolo para você, mesmo nos momentos dificílimos. Aleluia. 2. Você sabe por que às vezes a gente passa por algumas coisas muito difíceis na vida? É para trazer experiência para você e para mim. Experiência de vida. Olha o que Paulo vai falar em Filipenses, capítulo 4. Tem na Bíblia? Tem. Filipenses, capítulo 4, versículo 10.
Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Paulo falando para a igreja, ó, muito me regozijo no Senhor, Filipenses 4:10. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinha-os cuidado antes, mas agora vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Paulo passou por muitas tribulações e ele fala para os filipenses, olha, eu aprendi. Experiência de vida, né? Você vê que não tem nada espiritual aqui, irmãos. É experiência de vida, o que ele passou na vida dele. Ele falou que aprendeu a contentar-me em toda e qualquer situação. Aí ele fala no versículo 12, ó, que situação que é essa? Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele fala, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente pega só esse versículo, né? Posso todas as coisas que me fortalece. Mas olha o contexto anterior, que Paulo aprendeu em toda e qualquer situação. Sabia que tem gente que não pode ter abundância? Não sabe lidar com o dinheiro, não sabe lidar com as coisas em abundância? Acaba, né, endividando muito mais. Então Paulo aprendeu, ele já teve tudo na vida e com as experiências, né, que ele passou de tribulações, ele aprendeu a contentar-se com tudo. Irmão, esteja satisfeito, amém, com o que você tem hoje. Não conformado, satisfeito. Porque buscar mais você pode buscar. Isso é natural do ser humano nessa vida. Você pode buscar tranquilo, pode estudar, correr atrás das suas coisas. Isso é de Deus. Deus colocou isso para o homem, né, para o homem conquistar. Tanto é que Deus falou para Adão, ó, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Agora, se você quer ficar no pãozinho de sal só, é opção sua. Se você quiser uma rosca mais elaborada, com doce melhor, você tem que trabalhar mais. Amém? Isso é natural da vida, viu, irmão? Você pode aí estar contentado com o que você tem, que o Paulo falou, mas não conformado. Você tem que querer buscar mais e também não é aquela busca desenfreada, colocar o dinheiro na frente, não. Tudo com moderação, mas não é proibido não, viu? Fica tranquilo que não é proibido você buscar as coisas, não. Agora, em terceiro lugar, quando nós passamos situações dificílimas, o que acontece com a gente? Faz você buscar a Deus. Quantos estão aqui nesta manhã que passaram situações difíceis na vida e um dia vieram à igreja porque estavam numa situação difícil e Jesus abençoou você? Quantos aqui? Irmãos, a maioria de nós, situações difíceis que passamos, fez com que nós procurássemos Deus, né? Buscássemos a Deus. Interessante, ó, Jacó, quando ele engana o irmão dele, e o irmão dele quer matar. Irmão, naquela época matava mesmo, né? Ah, vou te matar só de boca, não. Matava de verdade. E Jacó teve que fugir da terra dele e ir para a terra dos parentes da sua mãe. E Jacó, então, ele vem para a terra de Labão. E Jacó, ele conhece lá a Raquel, né? E Jacó apaixona-se pela Raquel. Mas olha para você ver, tinha um problema lá atrás. Ele estava vivendo uma vida agora ali na casa de Labão, mas ele tinha um problema. E nessas viagens que ele estava fazendo, fugindo do irmão, ele parou numa cidade chamada Luz. E a Bíblia fala que Jacó, quando ele parou nesse lugar, ele pegou uma pedra e dormiu. Situação difícil, né, irmão? Você tem um travesseirinho seu lá gostoso, não tem? Às vezes, quando está muito amassado, você já troca o travesseiro, fala, que gostoso, encosta, dorme tranquilo. Jacó fugindo do irmão, porque o irmão queria matá-lo, ainda dormiu num travesseirinho de pedra. Oh, Jesus, brinquedo não, viu? Ao relento, né? Mas a Bíblia fala que Jacó teve um sonho, e ele sonhou que ele viu então uma escada, e os anjos de Deus subiam e desciam para aquela escada, e no topo da escada estava o Senhor. Ele teve esse sonho, e quando ele acorda desse sonho, ele fala, quão terrível este lugar não é senão a casa de Deus.
E Jacó chama então aquele lugar de Betel, porque ele viu ali Deus naquele lugar. Irmãos, ele teve esse sonho, Deus estava ensinando para ele: olha, Jacó, você está nessa situação dificílima, mas eu vou abençoar demais você. Mas Deus estava mostrando para ele que é degrau após degrau. Não vai engrandecer o nome de Jacó de uma vez. Ele vai passar por uma lapidação, degrau após degrau, até ele alcançar o Senhor. Mas o Jacó, ele vai fazer um voto para Deus e fala assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, para você ver, ele falou assim: se o Senhor me abençoar e eu voltar em paz na casa dos meus pais, porque o problema estava lá, irmãos, com o irmão. E ele fala para Deus: se o Senhor me fizer voltar em paz na casa dos meus pais, então o Deus de meu pai será o meu Deus. Jacó faz e falou assim: e de tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. A gente não fala muito de dízimo na igreja e tal, mas depois eu vou mostrar para você um versículo, irmãos, que a pessoa fala: dízimo não tem nada a ver. Então tá, já que a gente vai ver se não tem nada a ver mesmo. Aqui não tinha lei e Jacó já falou: de tudo eu vou te dar o dízimo. E Jacó então ele casa, né? Ele casou ali primeiro com a Lia, porque o Labão acabou enganando ele. Depois ele trabalha ali também por Raquel. E Jacó constitui uma família. E a Bíblia fala assim que Jacó ele cresceu muito na terra de Labão, a ponto do Labão olhar para ele com desconfiança. Sabe quando você está na empresa, você cresce muito na empresa, funcionário que está lá mais tempo que você fica olhando torto no você? Desse jeito, Labão já trazia Jacó por suspeita. E a Bíblia fala então quando Jacó já estava muito enriquecido, mas tinha o problema lá atrás ainda com Esaú. Vamos ler em Gênesis capítulo 28. Livro de Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 29, tá? Deixa eu ver aqui, 29. Deixa eu só achar o versículo aqui, mas que eu quero ler para você ver. Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. A partir do versículo... A partir do Gênesis 30, deixa eu ver aqui. Vamos lá, Gênesis 31. Agora eu achei o versículo que eu queria. Gênesis capítulo 31, para eu mostrar para você ver. Gênesis capítulo 31, a partir do versículo 1, fala assim: então Jacó ouviu que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que nosso pai possuía, e do que pertencia a nosso pai fez ele todas essas riquezas. Viu também Jacó que o rosto de Labão não lhe era favorável como antes. Disse o Senhor a Jacó: volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Lia ao campo, onde estava o seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como antes, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis que em todas as minhas forças tenho servido vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, e 10 vezes mudou meu salário, porém Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Versículo 8, quando ele dizia: os salpicados serão teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia: os listrados serão teu salário, então todo o rebanho dava listrado. Assim Deus tomou o gado do vosso pai e deu-o a mim. Chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos, em um sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Olha o que o anjo vai falar para ele agora. Prosseguiu o anjo: levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, pois vi tudo o que Labão te vem fazendo. Olha o versículo 13, detalhe: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e onde me fizeste um... Irmãos, Deus abençoou Jacó. Deus abençoou Jacó por conta do voto que Jacó fez com ele.
Você lembra semana passada que eu falei que a gente precisa tomar posse das promessas de Deus para nós, que já está escrito o que Deus tem para nós? Você está numa situação difícil, irmãos, e ela faz com que a gente busque a Deus. E o que aconteceu com Jacó foi isso. Jacó sabia, ouvia das histórias das promessas, e Jacó fez um voto com Deus. Falou: Senhor, se realmente o Senhor for comigo e me fazer voltar em paz, então o Senhor vai ser meu Deus. Aí ele falou, né? E de tudo eu vou te dar o dízimo. E eu pergunto: Deus enriqueceu Jacó ou não? Enriqueceu Jacó, porque ele decidiu dar o dízimo. Mas lá no versículo 13, então, Deus vai falar: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e onde me fizeste um voto. Agora levanta-te e sai da terra e volta para a terra dos teus pais. Aleluia. Jacó buscou a Deus e Deus falou: não, volta, porque eu vou te dar a vitória. E quando Jacó então vai encontrar com Esaú, tem a história, né, que Jacó também vai lutar com Deus a noite inteirinha, porque ele queria ser abençoado e ele queria muito consertar aquela situação. As oportunidades que vieram ali para Jacó, ele agarrou, amém? Agarrou fielmente. Então eu falo, está passando em uma situação dificílima, isso faz com que a gente busque a Deus. Uma terceira parte agora que eu quero falar para você dessa mensagem é que, se realmente Deus tem permitido algo tão difícil na minha vida, o que tem para mim então em relação a Deus? O que Deus promete para mim? Quais são as promessas de Deus para quem está passando uma situação muito difícil? Número 1, para cada dia Deus tem o sustento para você. Aleluia. Para cada dia, irmão, Deus tem o sustento para você. Deus falou para Moisés lá no deserto: ó, faz o povo sair. No outro dia que o povo vai ver que de manhã virá o maná. De manhã Deus mandou o maná para o povo. E quando o povo estava ali reunido, eles olharam para trás e viram o orvalho, e estava lá o pão vivo que desceu do céu, para que sustentasse o povo de Deus lá no deserto. Irmãos, para cada dia Deus tem sustento. Fica tranquilo, confia no Senhor, que vai dar tudo certo, aleluia. Número 2, Deus tem sustento para você em tempos de fome. Viu? A situação está dificílima. Olha, quando Elias chegou lá em Sarepta, e aquela viúva só tinha lá um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer um pão. E o profeta Elias falou assim: olha, Deus mandou eu vir aqui, faz um pão, primeiro para mim, depois você faz para o seu filho e para você. E aquela mulher falou assim: como que eu vou fazer um pão para você, sendo que eu só tenho um pouquinho aqui de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer para mim e para o meu filho, e nós morreremos. E Elias falou assim: confie na minha palavra, porque tão certo como vive o Senhor, que o azeite não vai faltar, aleluia, e a farinha não vai faltar. Porque, amados, se a gente confiar no nosso próprio pão, você vai morrer mesmo. Se você confiar no seu próprio pão, você vai morrer mesmo. Mas quando a gente entrega para Deus e faz a vontade de Deus, irmãos, nunca vai faltar no dia a dia seu. A farinha não vai faltar e o pão não vai faltar, e o azeite não vai faltar, irmãos. Porque Deus é que te dá o sustento nessa situação dificílima que você está passando. 3, por maior que seja a sua aflição, Deus está com você. Deus está com você, por maior que seja a sua aflição, Deus está com você, em todo o tempo. Deus falou para Moisés: olha, fala para o povo que amanhã vai ter o sustento para eles. E quando o povo saiu no deserto e olhou também, a nuvem de glória do Senhor, aleluia, estava diante da congregação. Antes do maná vir, a nuvem estava lá, aleluia. Irmãos, Deus está com você em todo o tempo, confia nisso, aleluia. 4º lugar, quando você passa uma situação dificílima, sabe o que Deus faz? Faz com que você tire forças de onde não tem. Quem está passando uma situação sabe disso. Sabe que você tira forças de onde não tem para cuidar das pessoas que estão junto com você. Porque, amados, por mais difícil que é a situação, puxa vida, você está passando dificílima, e Deus está te dando forças para cuidar das pessoas que estão com você. Quando Davi, né, ele pecou, aconteceu o erro, a criança de Davi morreu. Davi orava pela criança, mas a criança morreu.
A Bíblia fala assim que a criança que dera a mulher de Urias a Davi morreu. Aí no versículo mais para baixo vai falar assim: então Davi tomou a Betseba, sua mulher. Quer dizer, Davi cometeu erro, mas ele precisou tirar forças para pegar aquela mulher também, falando: não vou te deixar desamparado, porque você está junto comigo, então nós vamos casar. E Davi trouxe a Betseba junto com ele e não deixou aquela mulher desamparada. Por quê, amados? Uma situação dificílima que estamos passando, Deus faz com que você tire forças para ajudar quem está junto com você. Amém? Não sei se a situação veio na sua casa, né? Difícil, mas Deus está te dando força. Olha o que Paulo vai falar em 2ª carta aos Coríntios, encerrando já, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11. Uma pequena tribulação que Paulo estava passando. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11. Uma tribulação pequenininha, tá, gente, que Paulo passou. Uma situação que difícil, né? Pouco difícil que ele passou. 2 Coríntios 11, versículo 24, fala assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Então 5 vezes ele foi chicoteado. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, e em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Irmão, então ele está falando que a tribulação terrível que ele passou, mas ele falava, é como se ele dissesse para a igreja assim: eu não vou desistir de vocês, porque Deus faz eu tirar forças de onde eu não tenho para cuidar de vocês. E olha que interessante, né, no versículo 2 Coríntios 12, versículo 10, ele vai falar assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Amém, meu querido? Você está passando uma situação dificílima, Deus está te sustentando para que você cuide das pessoas que estão com você. Tem gente que está com você que precisa de você, irmão. Irmão, mas minha situação está difícil, eu sei, mas Deus vai te dar sustento, vai fazer você tirar forças nesse momento para você cuidar das pessoas que estão com você. E 5, em quinto lugar, as promessas de Deus para nós, para eu encerrar. Gente, o maior sustento em toda e qualquer situação está em Cristo. Amém? O maior sustento em toda e qualquer situação está em Cristo. Quando Moisés então fala para o povo sair e ver o maná que desceu do céu, lá no Novo Testamento, Jesus vai falar assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come, né, da minha carne e bebe do meu sangue terão vida em vós mesmos. Irmãos, aleluia, o maior sustento está em Deus, está em Cristo. Você pode estar passando o que for aí fora, mas se você tiver Jesus, olha, você vai romper e vai vencer, em nome do Senhor. Glória a Deus. Então, quero encerrar essa palavra de louvor, subir aqui, cantar um hino. E se essa palavra mesmo falou com vocês, você quer receber uma oração da igreja, está passando aí por situações mesmo difíceis, dificílimas, e você quer receber uma oração, porque, gente, a oração fortalece a gente, né? Às vezes você vem na igreja, você está lá difícil, sozinho você não consegue, mas você recebe uma oração do pastor, aquilo tem uma bênção espiritual. Nessa imposição de mãos, Jacó clamou para o anjo, falando: eu sei que Deus já falou comigo, mas eu quero ser abençoado, anjo, porque eu preciso resolver essa situação. Amém? Então Deus, ele é o pão vivo, né, que desceu do céu. E você que quiser então receber, vamos ficar em pé. Você que quer receber esta oração,
nós estaremos orando para você, para que Deus dê força mesmo para você nessa situação difícil que você está passando, nessa tribulação difícil. Mas o maior sustento, irmãos, é Deus. Às vezes você está passando alguns sintomas desses que eu falei, né? Desanimado, vontade de morrer, saudades da vida antiga, porque isso é natural da alma nossa, e Jesus quer curar você também desses sentimentos e dar força para você seguir em frente, irmãos, porque Deus, Ele realmente dá o sustento em situações difíceis. Ele dá o sustento em situações difíceis. Oh, aleluia, Tu és santo, Senhor. Então você quer receber essa oração, quiser vir à frente, estaremos orando para você. Se for uma enfermidade que está passando, pode vir aqui à frente, estaremos orando. Eu tenho certeza que Deus vai curar você, vai abençoar a sua vida, e você vai passar, aleluia. E você vai vencer no nome de Jesus. Você vai vencer, irmãos, porque Jesus já desceu. O pão vivo que desceu dos céus, aleluia. Você sabe que Jesus nasceu em Belém, e a Belém chama Casa do Pão. E Belém, ela simboliza a igreja. A igreja lá é o templo, né? E quando nós vamos à igreja, nós estamos indo à casa do pão, onde tem o alimento, aleluia. E esse pão que desceu do céu nasceu exatamente em Belém. O pão vivo nasceu lá em Belém, na terra do pão, aleluia, na terra do sustento, do maná que desceu dos céus, aleluia, que trouxe sustento para o povo no deserto, naquela situação dificílima. É o mesmo Jesus que está aqui nesta manhã para abençoar a sua vida e dizer para você: olha, caminhe porque eu estou contigo, eu te ajudo e te fortaleço em todo tempo, aleluia, em todo tempo. Deus trouxe uma palavra dizendo: ó, se você vai tomar uma decisão na sua casa que vai envolver toda a sua família, tipo assim, você quer ir embora da sua casa para resolver a situação, Deus está falando: não vá, porque você não vai conseguir voltar depois. Deus trouxe uma palavra quando você estava orando: não vá. Você que está pensando em tomar uma decisão dessa que vai afetar toda a sua família, pensando em fazer isso, Deus está falando: não vá, porque senão não vai conseguir voltar. Uma palavra de Deus para você. Fique, aleluia, na casa do pão, na terra do pão, aleluia.